Olá, meu amigo, minha amiga sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer estar com todos mais uma vez aqui em mais um programa, onde nós vamos trazer mais uma reflexão importante e não menos profunda em relação às outras que a gente fez já aqui. Nós vamos falar hoje, vamos refletir um pouquinho sobre o sagrado, Ju. As tuas considerações iniciais para a gente já entrar na nossa reflexão. Exatamente, né? E quando a gente fala do sagrado, se abrange a várias possibilidades, né? Então hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho de cada uma delas para compreender melhor, né, o significado do sagrado. Exatamente. Então, para a gente começar, para você aí que está nos acompanhando, o que é o sagrado? O que é sagrado para você? Aqui a gente está falando muito mais do que o âmbito religioso, que é importante, sim, mas nós temos uma dimensão muito profunda e muito mais abrangente do que vem a ser esse sagrado, né? Dentro da existência humana, dentro das idolatrias, dentro do cultuamento que se faz, seja a divindades, seja algum objeto que seja sagrado para nós, para você aí de casa. Nós vamos abrir um pouquinho mais e nos aprofundar, né? Só para a gente fazer uma introdução legal aqui, o sagrado tem muito a ver com nós mesmos também, né, Ju? Exatamente, né? Porque nós fizemos parte dessa cultura da vida, né? Desse ritual do sagrado, né? A nossa existência, a nossa vida já é sagrada. Exatamente. Então ela abrange algo de supremo, de divino, sim, mas tudo que é criado por esse divino, que tudo que tem uma conotação espiritual, tudo que vai ao encontro do nosso comportamento, das nossas atitudes, de propósitos, de missões, tudo aquilo que engloba o que é sagrado para nós, seja algo superior ou seja algo que esteja aqui ao nosso alcance. Eu faço muito um link assim, Alexandre, quando se fala do sagrado, também no conceito da liberdade, né? Porque na realidade o sagrado é essa expressão da liberdade, seja a liberdade de tu te expressar como ser, seja a liberdade de tu respeitar as escolhas e as decisões de outro ser. E quando a gente fala em sagrado, a gente pode estar falando do sagrado masculino, a gente pode estar falando do sagrado feminino, a gente pode estar falando de um objeto de sagrado, tudo aquilo que tu tomas para si como algo sagrado, né? Então não existe o certo e o errado, mas sim um respeito e essa liberdade perante o teu sagrado. Exatamente, tu comentaste agora do sagrado feminino e do masculino, né? São abordagens terapêuticas, só para citar uma abordagem, né? Muito utilizada no nosso meio, né? Quando a gente faz as vivências, quando a gente faz essas experiências, é importante que as pessoas se firmem, né, dentro do seu sagrado, seja masculino ou feminino, para saber o papel até que venham desempenhar aqui, não só dentro do seu gênero, mas dentro da sociedade em si, como indivíduo, como ser, né? E quando a gente fala em liberdade, trazendo isso para dentro do sagrado também, a gente fala da liberdade de expressão, de sair desse sistema dogmático, né, que hoje é muito cultuado, né? Então muitas pessoas se fecham dentro de si, não expressando a sua verdade, não expressando o seu sagrado, né? Então quando acontecem esses encontros, tanto de sagrado masculino como feminino, é exatamente este o propósito, de ter essa liberdade de tu poder expressar o teu sagrado. Exatamente. Então dentro disso, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com o nosso senso de identidade, seja masculino ou feminino, né, para citar esses dois, e também dentro de uma filosofia de vida, dentro do seu comportamento, da forma de ver o mundo, né, das suas atribuições quando nós aqui viemos, né? Acho que é importante porque daí a gente abrange mais o que é sagrado, né? E quando a gente traz isso também, Alexandre, para dentro das terapias holísticas, né, muitas coisas hoje para nós também se tornam sagrado, né?
Então, por exemplo, se tu vai trabalhar com uma mesa radiônica ou algo assim, a própria mesa radiônica para ti já é o sagrado. Tu vai ter uma ligação espiritual com aquilo ali, né? Então aquilo ali para ti se tornou sagrado. Tu não gostaria que outra pessoa tocasse ali, porque tem uma intenção e tem uma energia, né? Então tudo que vem do provérbio para mim do sagrado, ela já está trazendo isso, ela está trazendo uma intenção e ela está trazendo uma energia. Por exemplo, né, se tu vai fazer um curso ali e vai trabalhar com japamalas, né, para as pessoas, japamalas é sagrado. Se tu vai fazer um curso ali trazendo filtro dos sonhos, para as pessoas o filtro dos sonhos tem um significado, ele é sagrado, já vem lá das origens indígenas, né, que trabalhavam para proteção das suas casas, para limpeza, abertura, né, proteção dos sonhos. Então, todo aquele objeto que tu cultua para ti, que tu tem uma intenção, que tu coloca uma energia nela, ela é sagrada. Sim, então ela transcende o próprio ser e sempre busca algo acima dele, algo que ele possa seguir um exemplo, se pautar, enfim, né? Porque tem o oposto do sagrado, né? Que no caso seria o profano, por exemplo, né? Que daí a gente coloca como coisas abaixo, coisas desviadas, né? Mas que também nos ensina, porque a gente tem os dois. A gente tem o sagrado e a gente tem o profano a partir do momento que nós somos imperfeitos, que a gente se desvia, que a gente alimenta vícios, imperfeições. Então, são coisas que pautam a nossa vida na busca do sagrado. O problema é quando a gente se demora no desvio, né? Mas a busca do sagrado, ela está dentro da história da humanidade, né? E aí, novamente, a gente volta para o objetivo, né, inerente às religiões, né? Quando a gente fala nisso, a gente está falando do respeito e da liberdade. Então, por exemplo, o que pode ser o sagrado para uma pessoa, né? Tem pessoas que cultuam imagens, cultuam santos, né? Outras pessoas já não gostam disso, acham que não fazem sentido nenhum. Algumas pessoas cultuam crucifixos, outras religiões já não, né? Então, aquilo que se torna sagrado para mim, não é sagrado para outra pessoa. E aquilo que se torna sagrado para ela, pode não ser sagrado para mim. Então, dentro desse contexto do sagrado, vale muito ressaltar a liberdade de expressão e o respeito para com o outro. Sim, aqui a gente vê a experiência subjetiva que é, porque a gente fala de transcendência, a gente fala de busca de significado, a gente busca práticas a todo momento que nos remete a essa parte de superior, de elevação, de ser melhor do que é. Senão a gente não cultuaria o sagrado, né? E o sagrado é tudo aquilo que vai despertar em ti algo acima, algo que tu tem que buscar, um objetivo, uma meta, uma missão de alma, como a gente tinha visto já em outros programas aqui, né? Um significado para a vida. Exato. E todas essas coisas praticamente que a gente tem colocado, a gente está olhando da parte externa, né, da parte de fora, quando a gente fala de algum objeto, quando a gente fala de algum ritual, quando a gente fala de alguma crença, quando a gente fala de algum dogma, né? Mas para mim hoje, trazendo o sagrado para dentro de mim, eu acho que a coisa mais sagrada que tem hoje na existência da nossa Terra aqui é a nossa própria vida. É nós como seres humanos, é nós como pessoas, né? Então a nossa essência, ela em primeiro lugar como um sagrado. Sim, algo que a gente fala muito no nosso meio aqui durante a nossa vivência é que a família é sagrada, né? Então, por que ela é sagrada? Porque ali ela dá toda uma sustentação para nós. Família é a base, muitos dizem, né? Então, se ela é base, se ela dá sustentação, se ela dá as primeiras noções de sociedade para ela, então ela se torna sagrada dentro do seu objetivo, da sua meta elevada, né? E mesmo a gente tendo desafios dentro desse contexto de família, né, que todos nós passamos por essas situações, né, sabemos que estar entre a família hoje em dia não é nada fácil, né? Se a gente não tem uma pendência com irmãos, temos com primos, tios, tias, que também faz parte desse enredo denominado família, né? Mas mesmo assim, se a gente veio nesse enredo, para nós a família é sagrada. Sem dúvida, até porque a gente vê, como tu bem lembrou, né, os dois lados, né? O sagrado, vamos colocar entre aspas, o profano também, pelas dificuldades que a gente enfrenta, né? Às vezes ela nos ensina como
fazer e como não se deve fazer também. Então, tudo isso é na busca de um sagrado no sentido de ser melhor, de olhar para a frente, de progredir, de ter metas, significados mais uma vez, né? Então daí a gente já sai somente do âmbito religioso ou material, né? E já vai para coloca o sagrado no nosso dia a dia, né? Então é algo que a gente vai abrindo. Terapeuticamente, falamos do sagrado feminino e do masculino, né? Que ela não é só uma abordagem terapêutica, mas é também de autoconhecimento. Autoconhecimento não é sagrado? É sim, né? Com certeza. E vale a pena assim, a gente comentar sobre isso, porque se a gente voltar um pouquinho mais para trás, né, aquele sistema de crença que a gente tem, aquilo que nos remete ao sagrado, nos traz a sensação que seria algo que deveria ser guardado às 7 chaves, né? A gente vê às vezes aqueles filmes, aqueles pergaminhos lá sendo enrolados, guardados às 7 chaves, alguma coisa preciosa guardada lá num cofrinho, né? Cultuamos ainda essa ideia até hoje. Então assim, ó, é o momento da gente começar a se libertar desse dogma e dessa crença, né? Porque aquilo que é sagrado, ele é para ser expandido e não para ser, né, guardado às 7 chaves. Então existe uma conotação aí que ela precisa ser clarificada, né, para que a gente possa ter essa liberdade de expressão, né, Alexandre? Ter liberdade de escolha e liberdade de vida, né? Porque se a gente entender que sagrado é ficar às 7 chaves, nós vamos começar a ficar nós nos recolhendo também. A gente não vai conseguir ter a liberdade de expressão e a gente não vai ter posicionamento na vida. Exato. Então o sagrado, ele é para todos. Se alguns atingem níveis de sagrado antes que outros, não é por privilégio, né, mas sim por mérito, por ter aquilo na sua meta de vida, no seu objetivo, né? Agora, não que deva ser limitado ou guardado às 7 chaves para poucos escolhidos ou para poucos privilegiados. O sagrado está à disposição de todos e ele não deve mais estar debaixo dos véus, guardado às 7 chaves. Ele é para todos, para que todos tenham contato com ele. Aí se vão seguir na busca desse sagrado, aí é do mérito, do livre-arbítrio de cada um, mas ele é e está à disposição de todos. E juntando todo esse contexto, quando a gente fala do sagrado da família, né, quando a gente fala desses parentescos, sabemos hoje que também tem muita questão dos apegos entre familiares, né? Então, às vezes, tu toma algo que tu ganhou de presente, de alguém que já desencarnou, por exemplo, e a pessoa não quer se desfazer daquilo, porque aquilo se tornou para ela sagrado. Então, é importante as pessoas terem esse discernimento também, né, Alexandre, que assim, tu ter uma ou duas peças daquela pessoa como uma recordação, tomando para si como sagrado, ok, até aí está dentro do natural, né? Agora, aquelas pessoas que passam a fazer empilhamentos de objetos dentro de casa, que não querem doar nada porque era de fulano, era de beltrano, era de ciclano, né? Aí já parte a parte inversa do sagrado, né? Já vem quase que pela parte doentia, né? E até mesmo guardar esses objetos em casa também não é relevante, né? Pela própria energia, pelo apego que a pessoa tem ali, né? Então, esse sagrado, quando em desequilíbrio ou em exagero, precisa ser desfeito. Sim, foi bem lembrado, inclusive, nessa questão das pessoas, porque até as fotos, elas são colocadas, né, num local bem visível e às vezes são cultuadas como verdadeiras divindades, transformando a pessoa que já se foi em um anjo da guarda, né, pedindo ajuda para ela, né? Quando, de acordo com o estudo aprofundado da espiritualidade, nós sabemos que há seres espirituais preparados para essa tarefa, de proteger, de instruir, né, de nos sustentar, né, e não, no caso, um ente querido que se foi, né. Guardar como recordação, bem lembrado, né, alguma roupa, algum utensílio, mas não que aquilo lhe cause uma saudade doída, algo que possa prejudicar o andamento da tua vida e até a tua saúde mental. Então, por isso, o sagrado da espiritualidade é importante que a gente conheça, que a gente se aprofunde, para que a gente possa lidar melhor com essas situações, né? Nessa transição que todos passam.
E quando a gente diz que o sagrado da espiritualidade, né, a gente está falando juntamente com isso de energia, né? E esse sagrado, ele precisa partir do coração. Aliás, tudo que tu coloca uma boa intenção, aquilo se torna para ti sagrado, né? Então, qualquer trabalho, qualquer terapia, qualquer objeto que tu vai ter, isso vai se tornar sagrado pela tua intenção e pela energia que tu vai colocares ali, né? Então, é muito importante ressaltar também que esse respeito pela opinião e pela decisão dos outros e pela tomada de objeto que os outros têm, né, também se faz importante para nós, porque aquilo que é irrelevante para mim é importante para outra pessoa, né? Então, às vezes eu cultuo lá um objeto, por exemplo, se eu gosto de trabalhar com japamala, né, outras religiões já gostam de trabalhar com o terço. O terço é o sagrado para eles, o japamala é o sagrado para mim. E isso não existe quem está certo e quem está errado, mas sim aquilo que tu toma como uma energia, aquilo que tu toma do teu coração como sendo sagrado para ti. Sim, até porque nós temos o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio dentro do sagrado também é lei, né? Então, dentro disso, tu falaste agora do sagrado no trabalho, né? Seja ele voluntário ou como ganha-pão, ambos são sagrados. É só a gente ver o objetivo. É só ver a que se destina quando a gente faz isso. Quando a gente faz um trabalho voluntário, ele é sagrado pelo seu objetivo, pelo fim a que ele atende, né? O trabalho visando o ganha-pão, a dignidade e tantos outros benefícios, ele é sagrado, né? Ele promove as relações interpessoais, né? Então, mesmo que a gente não esteja satisfeito onde a gente está, ele ainda assim não deixa de ser sagrado. Porque ele também, ele é teu ganha-pão, ele te ajuda no teu desenvolvimento, né, interpessoal, enfim. Então ele atende ao objetivo, né, até de buscar algo melhor, se tu não está bom ali. Então tu está buscando evoluir, melhorar, né, mudar de ambiente, enfim, né. Então a gente vê o sagrado também pelo fim a que ele se destina, né. E a gente tem algumas formas de exercitar esse sagrado, né, com tudo que a gente está falando aqui, tem algumas formas, né? Sempre tem, né? E eu trago muito assim, ó, é impossível a gente, quando fala de sagrado, a gente não levar isso até Deus, né? A gente não colocar Deus nessa energia, nessa situação, né? Então, se a gente está colocando Deus, se a gente está colocando essa energia, né? Uma forma de trabalhar esse sagrado também é através também de meditações, de reflexões, né? Estar no meio da natureza, isso é algo sagrado. Sem dúvida. A meditação que nos coloca nessa desaceleração da mente, né, que faz a gente se conectar, né, ter conectividade é importantíssimo dentro do sagrado. O desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, essas vivências comportamentais, sejam retiros, sejam terapias, sejam os sagrados masculino e feminino, tudo atende, mais uma vez, para o sagrado objetivo do progresso, da evolução da pessoa se encontrar enquanto ser espiritual que é também aqui na Terra, né? E aí mais uma vez entra a gente não se prender a dogmas, né, Alexandre? Porque quando a gente está falando disso, né, a gente está falando muitas vezes de meditação, isso remete à oração também, né? Tem gente que gosta de meditar, tem gente que durante a meditação faz oração, tem gente que faz mantras, enfim, infinitas possibilidades, né? Mas a parte mais assim abrangente de tudo isso é que qualquer dessas táticas que tu vai utilizar, que ela venha do teu coração. Não precisa exatamente ser uma oração, não precisa exatamente ser um mantra, mas a partir do momento que tu está lá, que tu te conecta com a natureza, né? Que é toda uma criação do nosso Pai maior, né? Então tudo que tu estiver presenciando, tudo que tu estiver te conectando, tudo que tu estiver sentindo naquele momento é algo muito sagrado. Sem dúvida. Então, com base em tudo isso, a gente vê que o sagrado, ele é uma busca de valores, de princípios que orienta a nossa vida de maneira significativa. Se a gente está fazendo algo dito sagrado, vê o objetivo, vê as consequências que isso dá para a tua vida, né? Se isso te desenvolve como ser humano, desperta uma melhor versão de ti, é sagrado, né? E nunca se precisou tanto nos dias de hoje como um sagrado genuíno,
Um sagrado que tu possa olhar lá para dentro, sentir lá no teu coração, despertar a tua consciência. Sim, eu sou parte do todo e não me apego a nada. E aí vem aquela velha frase que eu costumo utilizar quase em todos os programas, né, Alexandre? Quando a gente trabalha nessa base falando do sagrado em qualquer situação, qualquer campo de possibilidade, seja através de um objeto, de uma cura, enfim, qualquer possibilidade, né? O importante é a pessoa buscar o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Porque tudo que tu escolheres para a tua vida como sagrado, tu tem que ter o conhecimento daquilo, né? Vamos novamente usar um exemplo do japamala, né? Se tu toma um japamala como sagrado para ti, tu tem que ter esse conhecimento. Por que o japamala se tornou sagrado para ti, né? A partir desse momento, tu está trabalhando o teu autoconhecimento, né? E com isso, tu vai estar praticando bem. Porque a partir do momento que tu busca o conhecimento, tá te autoconhecendo, a finalidade é a prática do bem. Exato. Então aqui nós temos o utensílio, que tu propriamente comentou, né? A prática religiosa e a questão da espiritualidade, ela gira muito dentro dessa abrangência maior, né? Que a gente colocou dentro da família, né? A família, ela é um sagrado espiritual também, ela não é só essa parte física aqui da sociedade física que a gente vive, né? Então, esse sagrado, ele vai muito ao encontro do geral de tudo que está ao nosso redor, sempre está nos convidando ao sagrado, né? Se eu tivesse que escolher uma frase hoje, Alexandre, para me definir, né, nesse sagrado, eu acho que eu traria para a minha vida a liberdade. Porque eu acho que a liberdade, ela se encaixa em todos os quesitos que possa, né, se intitular sagrado, né? Então, a partir do momento que eu escolho algo, né, eu quero escolher aquilo ali com liberdade, sem estar me sentindo num sistema preso, sem ter que estar guardando a minha expressão, a minha liberdade, né? Então, qualquer conceito que eu vá buscar para a minha vida, eu quero buscar isso com liberdade. Eu não sei qual frase tu definiria para a tua vida. Olha, a liberdade é uma palavra-chave que faz muito sentido, né? Mas quando tu coloca plenitude, eu também coloco outra palavra aí junto da liberdade, porque a plenitude parece que tu tá vivendo aquilo justamente sem se apegar em nada, né? Mas não que isso vá te fazer tu se perder na vida, não. Porque a partir do momento que tu busca esse sagrado, nas atitudes, nas palavras, nas tuas práticas, tu orienta o teu livre-arbítrio de uma maneira que essa liberdade fica responsável, né? E aí tu vai adquirindo uma plenitude. Não é fácil, e não estamos falando como especialista aqui, mas de alguém que trilha o caminho, né? Que está buscando as pegadas que outros mestres deixaram, né? Então, dentro disso, a plenitude de se sentir leve, de soltar, de deixar ir, ou também deixar se aproximar, né? Então, é o tudo e é o nada, é o céu e é a terra, né? São opostos que se atraem, né? Então, tudo é sagrado dentro do objetivo que remete ao bem, à evolução e ao progresso. Então, isso fica sendo um sagrado, né? Não consegui resumir em uma frase, né? Mas partindo de uma palavra, ó, liberdade e plenitude, né? E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é tão rápido, né? Porque quando a gente fala em plenitude, a gente lembra logo de paz, né? Porque a plenitude é isso que nós tanto buscamos, é a paz, né? Então, nesse momento, você deve estar se perguntando, ter paz nos dias de hoje, como assim, né? Isso não é pleno, isso a gente não consegue manter isso o tempo inteiro, né? Mas a gente vai ter momentos, né? No nosso dia a dia, a gente pode transformar esse momento longo ou curto, depende da nossa forma de agir e da nossa forma de pensar, né? Então, a paz, ela está muito relacionada a essa plenitude, né, Alexandre? Tu quer sentir essa plenitude? Veja como está o teu comportamento e o teu andamento durante o dia, né? Exatamente, assim tu vai tendo as nuances de sagrado e tu pode até juntando as peças do quebra-cabeça para formar esse sagrado. Porque a gente pode ter momentos de liberdade, momentos de plenitude, um momento onde tu tem um autoconhecimento maior. Em outros tempos eu faria assim nessa situação aqui. Puxa, então eu melhorei em algum ponto aqui, né? Então eu já estou um degrau a mais em direção ao meu sagrado.
né? Nós temos o sagrado que transcende, nós temos o sagrado que é além, que eleva, que é superior, mas eu tenho também o meu sagrado interno aqui, o meu sagrado pessoal, a qual eu preciso respeitar e procurar conhecer, né? Porque eu tenho o profano das minhas sombras que eu preciso trabalhar, né? Então, a gente não fala de plenitude como já tivesse atingido, mas a gente fala de plenitude de estar trilhando para lá, né? Então, o meu profano sombrio eu preciso conhecer e eu preciso bater de frente com ele, não no sentido de negá-lo, mas de acolhê-lo, porque ele vai ser parâmetro para me transformar o ser novo que eu preciso ser. Isso também é sagrado. E como a gente já tinha colocado antes, né, quando a gente fala também dessa questão da plenitude, né, o caminho da evolução, não podemos esquecer que nós temos ferramentas importantíssimas que nos foi deixado, né? Então, se a gente está tentando buscar dentro desse sagrado essa plenitude, essa paz, essa tranquilidade, uma das ferramentas deixadas para nós foi as leis divinas. Então, se a gente olhar lá atrás, voltar um pouquinho para trás, naquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou como as leis divinas e a gente respeitar cada contexto, a gente já sabe como fazer para chegar lá. Exatamente. Então, dentro disso, a gente vê que o sagrado ele é polivalente, porque ele abrange diversas áreas, não só da religião, mas da antropologia, da sociologia, da terapêutica e do comportamento humanos, né? Então, a gente tirou das 7 chaves, né? Então, a gente encontrou esse sagrado que pode ser distribuído para todos, independente de classe social, gênero, religião, enfim, né? Mas o sagrado ele está dentro de cada um, né? E nós precisamos buscá-lo, né? Dentro de uma maneira que não gere apego, que não gere crítica, que não gere julgamento, né? Mas algo que expanda. O sagrado expande. Nós estamos vivendo um momento dentro da sociedade, né? E isso é muito importante, essa abertura, essa expansão, né? Da gente compreender que quando a gente está falando do sagrado já não é mais aquela coisa guardada dentro de 7 chaves, mas a escolha do outro, tudo aquilo que tu tornares para a tua vida como sagrado deve ser respeitado. E isso hoje acontece de várias formas, todo mundo tem a liberdade de expressão, né? Então, dentro de um ritual, dentro de um curso, todo mundo tem aquilo que para si é sagrado, né? Nós mesmos, quando a gente vai facilitar alguma coisa, né? Dentro da psicoterapia reencarnacionista, o que é o sagrado? A gente ter a ética, a gente respeitar o manual da BPR, né? Então, isso ali é o sagrado, não fugir daquela ética do comando dos mentores, né? Quando a gente está dentro da terapia do Reiki, o que é o sagrado para nós, né? O momento da iniciação, o momento da presença dos mestres, dos mentores, isso torna o ritual o momento sagrado. Então, cada um dentro da sua especialização, dentro da sua área, tem para si algo muito importante que é sagrado, né? Então, isso hoje vem quebrando os paradigmas, né? Trazendo respeito dentro de cada um de nós. Exatamente. O respeito ao livre-arbítrio, o respeito às regras, o respeito aos códigos de conduta, aos códigos das terapias, dos comportamentos, enfim, também é parte integrante dessa caminhada, dessa subida rumo ao sagrado, né? É uma disciplina que nós precisamos, é um direcionamento mental, filosófico, enfim, para que a gente possa cada vez expandir mais, né? O que a gente não tem mais expandido é o nosso tempo, né? O nosso tempo está terminando, então viu como quando o assunto rende, a gente vê no relógio, está faltando poucos minutos, né? Então gostaria que tu deixasse aqui as considerações finais, suas palavras aí sobre o sagrado. O tempo aqui para nós é sagrado. Também. Então tudo aquilo que a gente toma, né, como algo especial, como algo importante para a nossa vida, como estar aqui trazendo um pouco mais de conhecimento e filosofando juntamente com vocês, é um momento para nós muito especial, muito sagrado. Exatamente. Então esperamos que todos tenham gostado da abordagem de hoje e convidamos vocês para assistir o nosso próximo programa com mais uma reflexão interessante, agradecendo desde já a sua atenção e o apoio dos nossos patrocinadores. Até o próximo programa. Até mais.